preservado pelo INEPAC. Acredite se quiser, ele ficou abandonado durante muitos anos, chegou a ser invadido por moradores em situação de rua, mas há alguns anos ele foi comprado pela rede francesa Accor e atualmente hospeda o hotel Jojo, que é o primeiro da rede no Brasil. Ele tem um conceito diferenciado, ele mistura hotel com hostel. A gente já passou aqui algumas horas conhecendo o lugar e eu tô doida para poder mostrar tudo para vocês. Bom, com a compra desse conjunto, a Accor se comprometeu em restaurar, em reformar todo o conjunto arquitetônico, obviamente preservando, né, respeitando todo o tombamento. E quando a gente traz uso para um lugar como esse, a gente preserva, a gente garante que a gente não vai ter degradação, invasão, então é mais um presente que a cidade do Rio de Janeiro ganhou. Eu, como apaixonada por arquitetura, não poderia deixar de vir aqui ver. Esse hotel acabou de inaugurar agora em julho de 2022. Eu sou doida pela história do Rio de Janeiro, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. De vez em quando eu falo um pouquinho lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, aproveita e passa por lá e deixa um like aqui nesse vídeo que eu tenho muita coisa boa para te mostrar. As principais características desse conjunto de casas foram preservadas pelo escritório MM18 de São Paulo, que é responsável pelo projeto. Então, escadas foram preservadas, revestimentos, louças. Lá por dentro é realmente maravilhoso. E outra característica especial aqui desse lugar é que é um dos últimos pontos no Rio de Janeiro em que a gente consegue visualizar o Rio Carioca a céu aberto. Ele foi muito importante na época da formação da cidade do Rio de Janeiro. Ele era uma fonte de água doce importantíssima e eu queria mostrar pra vocês, vem comigo. Ouvir bem o barulhinho, né? Esse rio, ele nasce na Floresta da Tijuca e ele vai desaguar lá na Praia do Flamengo. Esse som é uma delícia. A gente nem sente que tá dentro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho da história desse lugar tão encantador? Bom, ele começa a existir no século XIX, por volta de 1831 é quando se começa a falar sobre as compras dessas terras. E ele tem esse nome de Largo do Boticário porque um importante boticário da época foi, acho que, o primeiro morador daqui. E ele era muito importante, ele tinha clientes da elite, ele tinha clientes da família real. E por volta de 1840, ele já recebia aí essa denominação de Largo do Boticário, né, de Beco do Boticário, que é por onde a gente acessa aqui. Bom, durante a história, vários moradores importantes passaram por aqui. Então, por volta de 1840 e poucos, o padrinho do Machado de Assis morou aqui, então ele também era um frequentador importante aí da corte da família real. E já no século XX, por volta de 1920, a família herdeira do jornal Correio da Manhã comprou casas aqui. Então Edmundo Bittencourt e sua família, eles vieram para cá. E nessa época também, essas casas começaram a receber uma reforma e ganharam a cara que a gente conhece hoje. Originalmente, lá no século XIX, elas não foram construídas dessa maneira. No século XX, nessa reforma, eles receberam elementos retirados da reforma da Presidente Vargas. Então, muitos elementos saíram de lá, da abertura da Presidente Vargas, e vieram para cá, para poder enobrecer esse local, né, que já era frequentado por tanta gente importante. Então, nessa época, ele ganhou essa cara neocolonial, que é o que a gente conhece hoje em dia e entende, foi preservado, foi tombado dessa maneira. Essa importante família, além dessas reformas, eles davam muitas festas aqui, festas concorridas entre políticos e artistas, né? E eles convidaram também importantes arquitetos modernistas para fazer reformas aqui, como Lúcio Costa e Warchavchik. Pode parecer estranho nesse momento a gente pensar em modernistas trabalhando com o estilo neocolonial, mas já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Até essa época também, de 1920, o calçamento aqui ele era do tipo pé de moleque, que era típico das cidades durante os séculos anteriores. E por volta dessa década ele foi reformado e ganhou esse revestimento que a gente está vendo aqui hoje, que é o revestimento de lajes de pedra.
década, 1920, 1930, o conjunto adquiriu essas características que é como a gente conhece hoje. E sem dúvida é um dos lugares mais interessantes do Rio de Janeiro, muito porque ele une história, né? Ele une a mata, que é uma coisa maravilhosa, ela está praticamente dentro do conjunto, além do Rio Carioca que passa aqui a céu aberto, que é também uma joia da nossa cidade. E eu queria aprofundar um pouquinho sobre o estilo neoclássico, né? O neoclássico, ele surgiu em São Paulo na década de 1910 e ele ganhou força aqui no Rio mais ou menos em 1920. Ele surgiu como uma vontade de criar um estilo autêntico brasileiro. E, na verdade, ele era muito mais do que um estilo arquitetônico, né? A gente pode considerar que ele foi um movimento artístico-cultural e ele é contemporâneo da Semana de 1922. Então, houve muita troca entre esses dois universos. A ideia era, com esse estilo, representar a nacionalidade brasileira através de elementos que representem a nossa história e que também sejam adequados com o nosso clima, com a nossa realidade, com a realidade tropical brasileira. Lá no início do movimento, por volta de 1910, o embate era com os ecletistas, que era o movimento arquitetônico anterior, que eram criticados por viverem do passado. Já quando o neoclássico perdia força, a briga dele já era com o estilo moderno, com o modernismo. E a crítica dos modernistas ao neoclássico era exatamente essa, que apesar de ser buscar ser um estilo autenticamente brasileiro, também se utilizava de elementos do passado. A gente pode dizer então que durante um período de tempo, o neoclássico foi um estilo que representava a modernidade brasileira. É um pouco estranho, né, a gente hoje em dia pensar dessa maneira, mas entre essa briga aí com ecletistas, o fato é que essa foi a representatividade desse estilo. O ápice da dominância do neoclássico foi em 1922, quando, além da Semana de Arte Moderna, a gente teve também o centenário, a exposição do centenário da independência do Brasil, que vários pavilhões foram construídos aqui na cidade do Rio de Janeiro e eles também tinham esse estilo neoclássico, conseguiram fortalecer a dominância desse estilo na época. Ao longo dos anos, o neoclássico foi perdendo força, foi perdendo para o modernismo, digamos assim, mas quando a gente fala no âmbito residencial, ele ainda, essa força dele ainda se perpetuou. E eu acredito que seja por isso que esse estilo tenha sido adotado nesse conjunto residencial. A partir da década de 50, o neoclássico perde força de vez quando esses elementos históricos eles realmente deixam de fazer sentido diante de toda a euforia aí das novidades, né, da modernidade trazida pelo movimento moderno. A partir da década de 1950, a gente pode dizer que o neoclássico perdeu força de vez, perdeu completamente o seu espaço para o movimento moderno, né? As evocações do progresso, elas já não faziam mais sentido sendo utilizadas juntos com esses elementos que evocam ao passado. E ao longo dos anos, o neoclássico ele perdeu força também em relação à historiografia e também aos tombamentos. Existe muita polêmica, tá? Eu tô falando aqui pra vocês de uma maneira resumida, mas existe muita polêmica, existem muitas correntes que defendem o neoclássico, que criticam, né? Como sempre, existem muitas opiniões vindas de muitos lados. Mas o fato foi que, em 1987, esse conjunto foi finalmente tombado pelo INEPAC. Ele tem um tombamento estadual. Então, em 1987, ele teve um tombamento provisório e em 1990 veio o seu tombamento definitivo. Esse tombamento, ele inclui não só a fachada, ele inclui os elementos dos interiores, os pisos, os elementos artísticos, paisagísticos, até mesmo a mata é tombada à sua volta. Mas mesmo com esse tombamento, em meados da década de 90, esse conjunto estava abandonado. A herdeira da família Bittencourt, que foi quem ficou a cargo de cuidar disso tudo aqui, declarou que ela simplesmente não tinha dinheiro para fazer a manutenção. Então, aí, entre os anos de 2006 e 2008, acho que uma das casas chegou até a ser invadida e ficou sendo utilizada, habitada por moradores em situação de rua. Até que em 2018 esse conjunto foi comprado pela rede francesa Accor
e eles construíram aqui o seu hotel com o estilo open house, então eles têm uma boa parte aberta ao público, com restaurantes, com piscinas, e uma outra parte que é privativa dos hóspedes. Você pode olhar de fora assim e achar que o espaço é pequenininho, mas a gente tem aqui mais de 4.000 metros quadrados e cerca de 80 quartos, e todos eles são diferenciados. A gente tem algumas pinturas de artistas, alguns grafites. É uma combinação incrível entre modernidade e história. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá de dentro. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se você está gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você não ficar de fora de nada. Bom, gente, essa daqui é a recepção do hotel. E aqui de cara a gente tem essas portas maravilhosas, originais, em contraste com essa decoração colorida, despojada, com a cara do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem esse banquinho de azulejos, uma gracinha, né? E logo pra cá a gente já tem a parte do bar. Ai, tá escuro, né? Já vai clarear. Aqui a gente tem todo um bar e restaurante, uma área toda aberta para o público. Olha só o que eles utilizaram aqui no teto, umas pinturas que remetem à praia de Copacabana, né? Aqui a gente tem instalações aparentes, ó, tudo pintado de preto disfarçado com esses elásticos aqui que ficam pela frente. Então essa parte aqui a gente nem sente onde a gente está. Essa escada aqui é um escândalo, ela é original também. Eu vou filmar pelo outro lado que dá pra ver um pouquinho melhor. Ela é original. E toda essa área aqui, ó, foi adesivada. Aqui a gente tem um elevador que a gente nem percebe, né? E logo daqui a gente já se abre para esse primeiro pátio, que mostra muito bem essa integração do novo, do antigo. A gente tem a preservação das esquadrias. Ó, esse pátio aqui ele é totalmente original. Aqui a gente tem essas telhas, essas aqui que são pintadinhas, elas estavam espalhadas por aí, eles agruparam tudo, restauraram. Mas, ó, não deu para completar tudo. Então aqui uma parte veio com telhas comuns mesmo. A gente tem aqui esse pórtico de pedras lindo. Todo esse muro, tudo isso daqui é original. E aí, em contraponto com esse grafite maravilhoso, então a gente tem muitos painéis grafitados por aí. Chamando atenção para a intervenção que foi feita, né? Aqui essa área de estar com os puffs. E agora eu vou mostrar para vocês a área da piscina. Vamos lá. Bom, essa piscina é a única piscina original que a gente tem aqui. Eles têm acho que umas 3 piscinas ao todo. Os azulejos são originais, né? Já esse piso aqui, ele já é fruto da reforma, assim como esse piso de pedra portuguesa. E aqui a gente consegue ver o contraponto da casa antiga, do original, com, por exemplo, essa escada aqui em estrutura metálica. Então toda a intervenção que foi feita, ela fica muito clara. A gente sabe muito bem o que é novo, o que é antigo, o que foi feito como reforma e o que é original da casa. Aqui o piso de pedra portuguesa, um clássico, né? Aqui do Rio de Janeiro, isso tudo aqui já é fruto da reforma. E olha essa mata maravilhosa que a gente tem logo atrás. É uma coisa incrível, é uma sensação de estar no meio da natureza que eu não consigo nem descrever. Então aqui eles têm algumas mesinhas externas, uma área bastante agradável. Aqui tem uma árvore que, segundo dizem, foi o Walt Disney que plantou. Na década de 1950 ele veio ao Rio, se hospedou no Copacabana Palace, veio até aqui, plantou essa árvore. Na época ainda eram famílias abastadas e importantes da elite carioca que moravam por aqui. E dizem que foi aqui também que ele criou o Zé Carioca, né? Logo aqui ao lado a gente tem uma fonte. Nesse momento ela está seca, né? Mas a gente já consegue ver o início desse trabalho de restauração. Cuidado com a preservação dos elementos originais, né? E a gente vê claramente o que é realmente original, o que foi restaurado através da coloração mesmo dos azulejos. E essa mistura ficou realmente incrível.
Aqui a gente já consegue ver bem essa parte privativa dos hóspedes e o contraste entre o novo, que são essas construções que eles utilizaram container, e essas construções antigas originais, né? E a gente vê esse contraponto a todo momento, como esse banco, que ao mesmo tempo é uma obra de arte, misturado com essa fonte aqui, que é original. Bom, agora eu vou explorar um pouquinho os quartos e mostrar pra vocês. A gente vai subir, vai passar aqui por essa passarela, mostrar um pouquinho dos quartos privativos, mas eu não poderia deixar de mostrar com detalhes essa fonte aqui, coisa mais linda que foi preservada. Agora eu tô entrando em um dos quartos compartilhados aqui do hostel, né? Tem quartos que acomodam 6, 8, 4 pessoas. Então eles têm esses módulos aqui, uma cama embaixo, e nessa cama tem luz de leitura, tem tomadinha USB, tem uma cortina, essa cortininha que desce para dar privacidade, tem gavetão, e esse é o acesso à cama de cima, né? Que tem aqui uma boa proteção para ninguém cair e também para dar uma certa privacidade. E esse quarto ele é muito nobre porque olha só que coisa linda. Essa daqui é uma esquadria original. A varanda, todos os elementos aqui eles são originais. E olha essa vista. É a vista do largo. Com o barulhinho do Rio Carioca. Eu não sei se dá para vocês ouvirem, mas eu tô ouvindo daqui. E aqui a gente consegue ver também os muxarabis que foram utilizados, né, originalmente aqui nessa construção, que é um elemento clássico aqui da nossa arquitetura brasileira, que faz muito sentido dentro do nosso clima e já foi utilizado aqui no neoclássico. Aqui dentro dos quartos também um diferencial deles é o banheiro dentro do quarto. Quem está acostumado aí a hostel, já se hospedou, sabe que geralmente a gente tem um banheiro compartilhado no corredor, mas aqui o banheiro está dentro do próprio quarto. Então aqui a gente tem aqui 2 sanitários e aqui 2 chuveiros. Ó, aqui a cuba. Gente, que lugar incrível, padrão internacional mesmo. Esse aqui é o box. Ó, super simples e eficiente. Menos é mais, né? Agora a gente já tá na parte de cima daquela passarela, ó. O banco tá aqui embaixo com a fonte. A gente tem aqui essas construções originais e aqui todos os novos quartos. Eu vou dar uma caminhada com vocês aqui até a gente chegar naquela construção que tá lá no fundo, olha lá. Aquela lá é a única construção nova, digamos assim. Aquela lá no fundo, ela foi feita de uma maneira bem discreta, a intenção não era chamar atenção para ela, né? E eu vou descer com vocês por aqui, porque lá tem uns quartos bem interessantes para mostrar. Vamos lá. Bom, e no meio desse caminho a gente encontra esse banco aqui original maravilhoso. Eu perguntei para eles o que existia aqui na época. Não existia esse caminho, mas esse banco, obviamente, ele já estava aqui. Eles restauraram na medida do possível, deixando algumas testemunhas do tempo, né? Eu particularmente, não sei o que vocês acham, mas eu acho lindo também, porque a gente tem a prova da história, né? Muitas vezes a restauração 100% não nos mostra, não deixa rastros da história. E eu achei que esse banco aqui ficou maravilhoso nesse contexto. Logo ali pra cima a gente já tem essa nova construção que eu mostrei pra vocês. E vamos lá pros quartos. Antes de chegar nos quartos, eu queria mostrar esse observatório aqui, ó, do Cristo Redentor. Eles têm aqui esse visor, não vou conseguir mostrar pra vocês, mas a gente olhando lá pra cima, a gente consegue ver o Cristo, até mesmo as pessoas passeando lá por cima. E aqui, desse lado, a gente tem o Morro Dona Marta. Aqui, essa mata, ó, esse bloco novo, ele tá, assim, grudado na mata aqui atrás. Inclusive, eu não sei se vocês conseguem ver, eles estão fazendo algumas obras de contenção aqui nos fundos, porque no verão chove muito no Rio, né? A gente tem muitos desabamentos, então eles já estão tentando se prevenir aí. Esses aqui são os quartos de fundos, né, daquela construção de container que eu mostrei pra vocês.
E olha só, a vista é toda para os fundos. Acho que aqui não dá pra ver muito bem. Ó, olha a mata aqui. Que coisa linda. Então é como se você estivesse realmente imerso nesse espaço. Esse aqui é um quarto de casal, então eles realmente têm muitas opções de hospedagem, de agrupamento, né, de pessoas. E os banheiros são todos padronizados. Ó, aqui, vou mostrar pra vocês. Mas o padrão é o mesmo de todos, tá? A gente tem essa bancada em quartzo branco, o revestimento do box é o mesmo em todos eles, né? É realmente só dentro do box, o resto é tudo com pintura. Nesse caso aqui é uma pintura verde, porque esses são os quartos floresta. Até o teto, ó, pintadinho de verde. E aqui a gente tem o sanitário, um piso cinza, um porcelanato simples no piso. E aqui a gente tem um granilite no piso de todos os quartos. E esse aqui é um quarto que dá de frente pro hotel em si, né? Então aqui a gente vê o acesso por onde eu passei. Também é um quarto de casal. E esse aqui é totalmente grafitado. Não existe nenhum quarto igual ao outro. Aqui tem essa pequena área de apoio, né, para os pertences. Tudo assinado. E os demais elementos são padronizados, como a cama, os banheiros também e o piso. Tudo igualzinho. Aqui, antes da gente seguir para a parte final do nosso tour, eu queria mostrar o aproveitamento que eles fizeram dessa laje aqui. Colocaram umas cadeiras de praia com areia. Eu vou subir lá para mostrar para vocês. E para isso eu vou ter que enfrentar aqui essa rampa de cordas. Vamos ver se eu vou passar vergonha. Ai, meu Deus. Venci! Ó, então aqui eles fizeram uma brincadeira, né? Aqui no bairro do Cosme Velho a gente tá longe da praia, então eles brincam que eles recriaram a praia aqui e, segundo o hotel, os hóspedes usam bastante essa área de convivência. Aqui saindo do módulo novo, passando pela praia, a gente tem mais uma piscina aqui. A gente vai descendo pelas rampas, a gente tem o padrão daqueles bancos de madeira, mais algumas áreas de convivência. Eles fazem muitos eventos aqui, abertos ao público, então eles estão se preparando para isso. Aqui essa escada a gente já vê que ela é original, ó, pelo revestimento, né? E aqui a gente já encontra de novo um prédio original, junto com toda essa parte aqui. Olha que coisa linda, isso daqui era uma lavanderia da época, os tanques, olha que imensos. E aqui, nessas duas fontes, corriam águas do Rio Carioca. Aqui, primeira vez que eu passei de manhã, tinha um rapaz fazendo umas medições aqui, eu perguntei o que ia ser, e ele falou que aqui eles vão fazer uma área de lavar roupa para os hóspedes poderem lavar. Com certeza eles vão preservar, né, tudo isso, todos os azulejos. Gente, isso aqui é bonito demais. Eu não tenho nem palavras. Saindo daqui a gente tem mais uma piscina. Eu até perguntei se era só espelho d'água ou se era piscina mesmo. É piscina, eles chamam de piscina infantil. Essa área aqui é mais rasinha. Aqui a gente tem mais áreas de convivência, ó. Aqui a gente tem um mobiliário com um design bem original, né? Eles fizeram esses bancos aqui presos na parte superior, ó. Ficou bem bacana. Com madeira de demolição, não briga com as construções existentes. E agora eu tenho um tesouro aqui para mostrar para vocês, vem comigo. Começando aqui por essa porta maravilhosa, original, de madeira, uma coisa linda. E esse trecho aqui, ele tá totalmente original. Tanto o piso, um piso de mármore, um mármore rosa, quanto essa escada. O sol não tá ajudando muito a gente aqui a visualizar. Ela é uma escada de mármore rosa também, toda original. Guarda-corpo de ferro fundido. E aqui em cima
a gente tem um painel que foi pintado em homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922. Logo ao lado, aqui no alto desse patamar de mármore rosa, a gente já se depara com essa porta toda talhada, original também, de madeira. Uma preciosidade. E aqui a gente entra em um quarto compartilhado, se não me engano, para 6 pessoas. E o grande protagonista desse quarto é esse teto, todo talhado em madeira também. Eles não conseguiram datar exatamente de quando é a artista, eles não têm. Mas esse quarto aqui ficou um escândalo. As esquadrias também são originais. O piso não é original, mas casou perfeitamente, até porque ali do lado de fora a gente tem o mármore rosa. Ó. E aqui a gente tem também banheiro naquele padrãozinho, né? Bancada em quartzo branco. E aqui a gente tem chuveiro e sanitário. Bom, gente, esse aqui é o maravilhoso Hotel Jojo, aqui no Rio de Janeiro, no Cosme Velho. Eu fiquei encantada com tudo que eu encontrei aqui, fiquei muito feliz de ver tantos elementos históricos preservados, mais um ponto turístico para nossa cidade, conservado, muito bem cuidado. Eu sou apaixonada por história e eu espero que eu tenha feito você se apaixonar também, sentir 1% do que a gente sente estando aqui. Se você gostou desse vídeo, eu te peço aí para dar um like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, aperta o sininho e assim você sempre vai ficar por dentro. Aproveita e me conta o que você achou de mais incrível aqui nesse vídeo, nesse local. Conta aqui pra mim nos comentários. Obrigada, um beijo!